boa noite. Estamos começando mais uma live, primeira dessa semana, né? Enquanto o Insta vai notificando o pessoal, eu vou ir dando os recadinhos paroquiais. Então, primeiramente, quero agradecer as mensagens que vocês têm enviado para mim, falando que estão acompanhando o conteúdo, falando, né, que estão gostando bastante, que o conteúdo está sendo de grande ajuda, e eu fico muito feliz com isso, porque o objetivo é realmente esse, ajudar bailarinas, né, com um conteúdo que seja de valor, com um conteúdo que realmente traga informações relevantes, né, baseadas, é claro, na minha experiência como bailarina profissional de dança do ventre e como professora. Então eu fico muito feliz, e sempre que vocês quiserem, sentirem no coração de vocês que vocês querem compartilhar comigo, que vocês estão gostando, me dá o feedback de vocês, eu fico muitíssimo feliz com esses feedbacks, tá bem? Também, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer sugestões de conteúdos, Nicole, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, ou eu tenho uma dúvida específica, pontual, sempre que vocês quiserem, podem deixar nos comentários, me mandar um direct, que sempre que possível eu vou estar respondendo para vocês e vou estar anotando tudinho para ir colocando no meu cronograma aí de temas, tá bem? Um outro recadinho que eu quero dar bem importante é que para quem se considera assim, apaixonada pela dança do ventre, quer se aprofundar nos conteúdos, quer saber mais, quer ter acesso a conteúdos exclusivos que você não encontra nem aqui no meu Instagram ou nos meus outros canais, eu recomendo vocês que corram lá para a bio do meu perfil. Tem um link com todos os meus links e acessem o meu grupo no Telegram, tá? É de graça, gente. Entrem nesse grupo. Esse grupo tá muito pequeno ainda, tá começando. Então, assim, as primeiras pessoas que estarão lá, as que vão ter acesso direto aos meus downloads mentais, pensamentos que permeiam minha mente durante o dia, às vezes alguma dúvida de vocês mesmo, que alguém me pergunta e eu não vou fazer uma live imediatamente para falar só sobre isso, mas eu posso falar isso na hora através de áudios. Então, entra lá no meu grupo no Telegram, o link tá na bio aqui do meu perfil, tá bem? Lembrando então que eu estou dividindo os meus perfis. Para quem não sabe, eu sou professora de dança do ventre e sou educadora física, estou me graduando esse ano, trabalho com isso também, e eu estou dividindo os meus perfis. Então, esse perfil aqui que vos fala nesse momento, tá? A professora e bailarina de dança do ventre, vai ser exclusivamente sobre assuntos de dança do ventre, conteúdos sobre dança do ventre, tá bem? E o meu outro perfil, que é @prof.NicoleFarage, vai ser sobre os conteúdos relacionados à minha outra área de atuação, que é a educação física, certo? Então, só para deixar bem definido aqui para vocês. Vamos lá, sem mais delongas, para o tema de hoje, que são os movimentos fluidos. Na última aula que a gente teve, prática, eu falei sobre os movimentos precisos, aqueles movimentos marcados, aqueles movimentos intencionais, assim, que trazem essa ideia, essa qualidade de precisão. E hoje a gente vai falar de movimentos fluidos. Prof, mas o que é movimento fluido? Não é a mesma coisa que ondulatório, que sinuoso? Sim, é a mesma coisa, tá? Mas eu falo fluido. Na minha nomenclatura eu uso fluido, porque eu acho que ele expressa exatamente a ideia do que deve ser esse movimento, da característica principal desse tipo de movimento. Então, os movimentos fluidos são uma qualidade de movimento. Lembrando que dentro da dança do ventre a gente tem os movimentos vibrados ou tremidos. Nós temos os movimentos precisos ou marcações, acentos, tá? E nós temos os movimentos fluidos, que aí tá no grupo dos ondulatórios, dos sinuosos, e hoje a gente vai falar sobre eles, tá? Alguém consegue pensar aí já, o pessoal tá chegando ainda, né?
Mas movimentos sinuosos, movimentos ondulatórios, acho que mesmo que não comente aqui, vocês sabem o que são esses tipos de movimento, né? São movimentos, então, como um 8 maia, por exemplo. Eu chamo de 8 maia, mas tem gente que já resume chamando de 8. Isso, Aline, muito bem, isso aí. 8 maia é o primeiro, assim, que vem na nossa cabeça e é um movimento que a gente vai utilizar para trabalhar hoje na nossa ideia aqui de movimentos fluidos, tá? Aí a gente tem os camelos, a gente tem os redondos também, que podem fazer parte desses movimentos. A gente pode ter alguma coisa de braços também, não precisa necessariamente ser só no quadril, né? Então, esses movimentos têm essa característica mais fluida, tá? E a principal coisa que eu quero que vocês gravem, que levem assim para vocês, é que os movimentos fluidos, eles não têm pausa. Justamente por causa dessa característica da fluidez. Então, são movimentos que não tem pausa. A gente, ao assistir eles, ao ver uma bailarina reproduzindo esse movimento, a gente não deve ver pausas. É claro que se a música encaminhou para que ocorresse alguma pausa, porque em seguida vem um acento, vem uma marcação, tudo bem, né? A gente não vai ficar fazendo a música inteira o mesmo movimento, tá? Mas ele tem essa característica de fluidez. A gente pensa numa onda, né? Numa coisa que vai seguindo, ela tem o mesmo tamanho para os dois lados. A gente não vê pausas. Inclusive no início, quando a gente começa a dançar lá no básico, às vezes a prof fica lá na sala de aula falando, né? Não fica marcando, tenta fazer ele mais fluido, mais contínuo, porque a gente tem a tendência de fazer, por exemplo, 8 maia. A gente faz um lado, para, o outro lado, para, o outro lado, para. A gente tem essa tendência até a gente pegar esse jeitinho da fluidez, tá? E o que faz um movimento ser fluido? Então, justamente essa característica que eu falei aqui para vocês, que é não haver pausas. Então, a gente não observa pausas e ele é linear, ele tem o mesmo tamanho, mesmo que a linha seja em ondas, né? Ele tem o mesmo tamanho dos dois lados, se eu faço para a direita, se eu faço para a esquerda, se eu inicio o movimento, né, para um desses lados. Ser contínuo, por mais que as velocidades se alterem, tá? Então, por exemplo, assim, muitas vezes vai acontecer, e a gente vai trabalhar, porque eu coloquei aqui o título dessa live, que a gente ia brincar com as velocidades, tá? Muitas vezes pode acontecer de um movimento ficar mais longo e mais curto, tá? Essa característica de mais longo e mais curto, quem que determina? A música. Lembra sempre que a música é o nosso roteiro. Então, quem vai determinar isso é a música. E como é que ela vai determinar isso? Quando a gente estiver dançando os movimentos fluidos, uma nota mais longa vai requerer um movimento mais amplo, mais longo, mais demorado, tá? E uma nota mais curta vai requerer um movimento mais curto, tá? Então, assim, a gente já vai entrar naquela parte aonde eu utilizo movimentos sinuosos. Eu utilizo movimentos sinuosos num solo tabla? Não, tá? Geralmente, a gente não utiliza movimentos sinuosos em um solo tabla. Às vezes, tem alguma melodia junto com esse solo tabla. Não é só os instrumentos de percussão, tá? Raros os casos, de repente pode haver uma possibilidade em que os movimentos sinuosos combinem dentro de um solo, tá? Mas é raro, é bem raro. Então, os movimentos fluidos, eles são adequados para músicas melódicas, tá? E o que são músicas melódicas? Músicas que têm outros instrumentos em cima do ritmo. Ou seja, tem um acordeon, tem um violino, uma flauta, tá?
Kanun não, porque Kanun é bem característico de movimento de vibração. Apesar de ser um instrumento melódico, o Kanun ele tem uma característica de utilizar movimentos de vibração, tá? Então, assim, quando tiver a presença desses instrumentos, aí a gente já consegue lembrar, por exemplo, de um tacacim, né? Ou um taksim, como é chamado aqui no Brasil, no Ocidente, né? No Oriente a gente chama de tacacim. É uma improvisação do quê? De instrumentos melódicos. Por isso, a gente utiliza essa característica de movimentos, essa qualidade de movimentos que são os movimentos fluidos, tá bem? Para vocês saberem em que momento que a gente pode utilizar. E quando ele aparece numa música clássica, por exemplo, às vezes na música clássica a gente vai ter uma saliência dos instrumentos percussivos, que nos dão uma ideia maior de marcações, de movimentos precisos, e a gente vai ter, às vezes, em alguns momentos, uma saliência dos instrumentos melódicos que vão nos dar essa ideia de movimentos fluidos, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer momento vocês podem colocar aqui, mas no finalzinho eu vou deixar vocês perguntarem, até antes da gente começar a fazer a prática. O que não é um movimento fluido? Diante de todas essas... Desculpa, gente. Diante de todas essas características que eu passei para vocês, logo vem à mente, né? Um movimento preciso não é um movimento fluido, um movimento tremido não é um movimento fluido. Pode sim haver uma fluidez no seu tremido, mas é uma outra característica, tá? É uma característica do movimento tremido. E um movimento que seja pausado, marcado, que você observe etapas daquele movimento, né? Ele já não tem uma característica de movimento fluido. Então, eu falei aqui já com relação às velocidades, eu tenho tudo anotadinho aqui para mim não me esquecer, bem bonitinho. Que o comprimento das notas, ela interfere no tamanho do nosso movimento, tá? E no tempo que a gente vai levar para realizar ele. Então, por exemplo, assim, se a nota for mais longa, a gente consegue ouvir isso, tá? Uma nota mais longa vai fazer com que a gente demore mais tempo para executar esse movimento. Aí, de repente, a nota fica curta. E aí, a gente faz um movimento mais curto. A gente demora menos tempo para concluir esse movimento. Então, a gente vai fazer uns exemplos aqui na prática para vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer, tá? Uma dúvida recorrente, eu já vou aproveitar esse momento para trazer uma dúvida que eu tenho de vocês mesmo, de algumas de vocês que me perguntam. Inclusive eu quero fazer em algum momento falando só sobre isso, tá? Como eu tenho uma vasta experiência de dançar de improviso, porque eu dancei por 3 anos nos países árabes, e lá a gente dança praticamente de improviso. Praticamente não, só de improviso, tá? E aí algumas pessoas me perguntam a respeito de que elas se sentem repetitivas, elas sentem que estão repetindo demais os movimentos quando tentam improvisar. Isso é comum, isso é normal de acontecer quando a gente inicia o nosso processo de aprendizagem para improvisar. Tá? E aí, o que eu quero dizer com isso se eu tô falando de movimento fluido, tá? Vou fazer o link. Que, muitas vezes, quando a gente lembra de um movimento que a gente está improvisando, como, por exemplo, o 8 Maia, se a gente explorar as velocidades diferentes desse 8 Maia, se a gente explorar as qualidades diferentes que ele pode ter, por exemplo, a gente pode explorar, pensando no 8 Maia, a gente pode explorar a velocidade alternando, o tamanho do movimento, a gente pode explorar colocando um tremido junto, se a música tiver abertura para isso, né? A gente pode colocar uma marcação, que aí é o 8 Maia quebrado, ou o robozinho quebradinho, que algumas conhecem. Então, a gente pode explorar várias qualidades desse mesmo movimento quando a gente lembrou dele.
Então, por exemplo, assim, eu tô improvisando e eu, entrei no 8 Maia, que é o que eu tenho mais segurança, é um dos primeiros movimentos que a gente aprende. Opa, mas a música tá mudando, eu não vou ficar fazendo 8 Maia para sempre. Então agora eu posso usar uma vibração. Claro que isso vai acontecendo instantaneamente depois, com o tempo, quando a gente adquire prática. Mas a gente explora as diversas qualidades desse movimento, a gente aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a amplitude, diminui a amplitude, e aí vai ficando diferente. Entende? Por mais que seja um movimento de referência, a gente está fazendo várias coisas diferentes com um movimento só. Então essa é uma dica para quem treina improviso, tá? Explorar várias qualidades daquele movimento que você já sabe fazer, que já está internalizado na sua bailarina, e ir treinando isso conforme a música vai mudando, porque aí você tem que fazer a leitura da música, né? Por exemplo, a gente estuda muito em sala de aula os ritmos puros, mas a gente sabe que numa música, por mais que o ritmo continue o mesmo, a música inteira vai ter melodias, vai ter floreios, vai ter outras coisas acontecendo que a gente precisa traduzir com o nosso corpo, com o nosso movimento, tá bem? Então, já respondendo uma dúvida e já aproveitando o gancho desse conteúdo dos movimentos fluidos. E aí a gente já vai para a aula prática. Nós vamos começar primeiro com um ritmo puro, para vocês entenderem essa questão das velocidades, e depois a gente vai improvisar. Não fujam do improviso, tá? A gente vai improvisar com uma música que tem um taca assim, mas ela tem um ritmo de fundo, tá? E aí a gente vai explorar um pouco essa questão da nossa sensibilidade e das velocidades, que é justamente o que eu trouxe como tema dessa live, brincando com as velocidades do movimento fluido, tá bem? Então, eu vou preparar aqui já, enquanto eu vou preparando, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou responder, tá? E já vou preparando aqui pra gente fazer a parte prática, tá? E um outro recadinho que eu quero dar é que amanhã tem outra live aqui às 6h08 falando sobre o estilo libanês, tá? Eu vou receber uma convidada e a gente vai bater um papo muito bacana sobre o estilo libanês. A bailarina Fernanda Mansur, que mora no Líbano, nós vamos conversar sobre o estilo libanês e vai ser muito bacana, tá bom? Sem dúvidas, nossa, essas meninas são muito aplicadas, não tem dúvidas. Então, assim, não é nada muito novo para nós falar de movimentos fluidos, mas eu já dei as dicas para vocês das atenções que vocês têm que ter com relação a esses movimentos, tá? Para que a gente deixe ele de forma fluida, não deixe ele travando. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que cuidar. Porque às vezes, gurias, a gente faz isso sem querer, tá? Nós fazemos essas marcaçõezinhas em momentos que a gente não deveria estar fazendo sem querer, tá? Porque a gente acaba contraindo alguns vícios e tal, e aí, né, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Minha caixinha até desligou. Já vai funcionar. Então aqui a gente tem o ritmo Warda Wanos, tá? E aí eu vou fazer ele como não seria um movimento fluido primeiro. Pra fazer. Já vou aproveitar, deixa aqui. Prof, é errado
subir o calcanhar para fazer o 8 maia? Não é errado, tá? A gente costuma usar isso como um artifício quando a gente está começando, tá? Mas para que a gente faça a ativação das musculaturas do abdômen, a gente faça o alongamento das musculaturas do abdômen, a gente consiga trabalhar o nosso quadril, ter um ganho maior de amplitude, eu recomendo vocês que comecem a deixar os pés no chão, se vocês têm esse vício, tá? Então tentem mudar, tentem fazer diferente, tá? No início é um pouquinho ruim, mas depois vocês vão ganhando alongamento e amplitude, daí vai ficando melhor, tá? Então, quando eu vou parando, eu não tô fazendo um movimento fluido, concordam comigo? Não, né? Agora, um movimento fluido, mas trabalhando as velocidades. Então a gente vai fazer 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Não pense em que lado que começa, em que lado que termina agora. Só procura seguir o ritmo, tá? E deixar o seu 8 maia o mais fluido possível. Então, arrasta a cadeira aí e faz comigo. Vamos lá. Prepara. Abdômen ativo, não é quadril totalmente encaixado, é só ativo o abdômen, tá? Prepara. 7, 8. E 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E vai. 1, 2. Ó. Acelera. Pá, pá, pá. Mas ele continua, ó. Eu não faço pausas. 1, 2, 3. De costas. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Eu vou falar agora. Vai. Muito bem. Então, hoje a gente vai usar só esse movimento, tá? Porque a gente não vai aprender movimento aqui. Tenho certeza que vocês já sabem, tá? Mas a gente vai, nesse caso, nessa aula de hoje, mas a gente vai explorar essa questão da velocidade e da fluidez, tá? Conseguiram entender? Conseguiram entender o que eu me refiro com relação à fluidez, a não ter pausas e acompanhar o ritmo mudando a velocidade? Acho que sim, né? Agora eu vou colocar um tacacim, tá? E de fundo ele tem um ritmo, tá? E em cima do ritmo ele tem uma camada de improvisação de instrumento melódico, tá? Então a gente vai tentar explorar essa questão das velocidades no 8 maio, o tamanho dele, tá? Quando ele é longo, quando ele é curto, deixando o nosso sentimento fluir, tá? Que bom, Aline, que bom. Eu vou deixar a música tocar uma vez, porque sacanagem, né? Ninguém merece a gente nunca ouvir a música e ser dançante. Já aconteceu, tá? Mas só pra vocês sentirem um pouquinho, tá? Não é nem essa parte. É uma flauta. Vai sentindo a música.
e que a gente tá ouvindo. Eu ouvi essa música 2 vezes hoje, só pra mim ver se ela servia pra minha ideia, tá? E vocês talvez não conheçam ela, é de um artista famoso, o Hossam Ramzi. Se conhecem, ótimo, e se não conhecem também estão tendo o primeiro contato. Só deixem o movimento fluir, não se preocupem em acertar todas as notas da música, tá? Deixem o movimento fluir e quando vocês sentem que é mais longo, é maior. Quando vocês sentem que é menor, faz menor, tá? Vamos juntas. Tô juntas nessa! Aqui já muda porque a flauta sobe um pouquinho e entra mais o ritmo, né? A percussão. Então nós vamos tentar fazer mais uma vez, tá? Vou pedir até para vocês fecharem os olhos. Vocês que estão em casa, fechem os olhos, tá? Eu vou procurar ficar com um foco não prestando atenção com o olhar, para conseguir deixar o ouvido sair na frente, tá? E aí a gente vai fazer de novo para tentar melhorar a nossa leitura ali. E as velocidades e tudo mais. Vamos lá. Antes, com a questão do improviso, que a gente pode botar. Claro, gurias, que talvez quem tá junto comigo tenha sentido a mesma coisa que eu. A gente começa a querer colocar outros movimentos. Então eu fiz esse exercício só com 8 maia, tá? Mas aí a gente podia estar variando. Tu vê que o meu cérebro uma hora já foi pra puxar um pra cima, né? Fazer um movimento pra cima. Ou camelo, enfim, a gente pode fazer com camelo também. A gente pode intercalar vários movimentos, tipo, sei lá, elencar. Eu vou usar 4 movimentos e vou fazer a alteração das velocidades com ele, tá? Mas é pra vocês entenderem que
Tem alguns momentos que as notas ficam mais curtas, a música dá uma aceleradinha, então a gente faz um 8 maia mais aceleradinho. Depois ele pode ficar mais longo. A gente pode usar o tronco. Tem bailarinas que usam as duas partes junto, intencionalmente, tá? Não vem querendo dizer quando não conseguem fazer a divisão aqui, né, das duas partes, que tá usando de propósito. Se você quer usar, você usa, senão a gente tem que saber isolar, tá? Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês hoje, essas dicas relacionadas aos movimentos fluidos. Espero que tenha ajudado vocês, trazido alguma informação que possa contribuir para o conhecimento de vocês, inclusive desse exercício, de vocês fazerem, até para vocês testarem a questão do improviso. Então, por exemplo, ali no finalzinho, a música começou a ter um destaque de percussão. Ah, tô fazendo 8 maia, pá, 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 já entro no robozinho aqui, né? No 8 maia quebrado. Ou surgiu uma opção de fazer um vibrado. Posso fazer um 8 egípcio com ele vibrado. A gente continua na ideia dos 8 e aí vai fluindo, vai ficando mais fácil de improvisar. Tá? Então, já fazendo um adendo aí dessa dúvida que é bem recorrente e acontece bastante quando a gente começa a improvisar, se sentir repetitivo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, podem fazer nesse momento ou deixar depois, quem estiver assistindo mais tarde, tá? E amanhã, às 6 e 8 da tarde, tem outra live. Aí a gente vai bater um papo sobre estilo libanês, eu e Fernanda Mansur, tá bem? Tudo certo? Hoje eu vi que tinha gente que ficou aí firme. Ótimo! E respondendo, e assim que eu gosto, tá? Podem mandar os feedbacks de vocês, sugestão de conteúdos, dúvidas sobre outros temas, que sempre que possível eu vou estar trazendo aqui. Certo? Super beijo, obrigada pela presença.